Era uma vez um oceano que cantava. Suas ondas carregavam as vozes de milhões de criaturas, o eco profundo das baleias azuis cortando continentes, o sussurro dos corais construindo catedrais submarinas, o farfalhar de cardumes dançando em sincronia perfeita. Mas por décadas, esse canto foi se transformando em sussurro, depois em murmúrio, até que, em muitos lugares, restou apenas o silêncio. Eu era criança quando meu avô me levou pela primeira vez ao aquário de São Paulo. Ele apontou para um tanque vazio com apenas uma placa amarelada que dizia Coral Cérebro do Atlântico Sul, extinto em 2031. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ele tentava esconder. Marina, ele disse, segurando minha mão pequena entre suas mãos calejadas de pescador aposentado, um dia você vai trazer eles de volta. Eu sei que vai. Hoje, 24 anos depois, enquanto observo através da janela do laboratório submarino a primeira baleia azul clonada da história emergir das águas escuras do Atlântico Sul com seu filhote recém-nascido, lembro-me dessas palavras. Elas ecoam em minha mente como um canto de esperança que nunca se calou. O projeto Tiamat começou como um sonho impossível em 2040. Eu tinha acabado de me formar em Biologia Marinha Regenerativa na Universidade de Santos quando o Dr. Eduardo Nascimento, o lendário oceanógrafo brasileiro, anunciou sua mais ambiciosa visão: ressuscitar os oceanos usando biotecnologia avançada, bioengenharia de corais e clonagem de espécies extintas. Os oceanos não estão apenas morrendo, declarou ele em sua palestra que mudaria tudo. Eles estão pedindo por uma segunda chance, e nós vamos dá-la. O nome Tiamat veio da antiga deusa babilônica do oceano primordial, aquela que deu origem a toda a vida. Era perfeito. Estávamos tentando fazer exatamente isso, dar origem à vida novamente. Nos primeiros anos enfrentamos ceticismo imenso, como 3 laboratórios, um em Santos, outro nas Maldivas e um terceiro na Grande Barreira de Coral australiana, poderiam reverter décadas de destruição? Como poderíamos trazer de volta espécies que haviam desaparecido para sempre? A resposta estava nas sementes, não sementes de plantas, mas sementes de esperança preservadas em bancos genéticos espalhados pelo mundo. DNA de corais coletado antes da Grande Morte Branca de 2029, amostras de tecido de tartarugas gigantes congeladas desde 2025 e, mais precioso que tudo, células de baleia azul preservadas do último espécime que encalhou em Santa Catarina em 2034. Dr. Nascimento tinha razão sobre uma coisa: a tecnologia estava finalmente alcançando nossos sonhos. Os avanços em CRISPR-Cas13, bioimpressão 3D de tecidos marinhos e úteros artificiais nos davam ferramentas que pareciam mágicas. Mas magia sempre exigiu trabalho árduo e nós estávamos dispostos a trabalhar. O primeiro grande sucesso veio em 2047, quando conseguimos não apenas reviver, mas aprimorar geneticamente os corais cérebro do Caribe, usando uma combinação de genes de corais resistentes ao calor do Pacífico Sul com o DNA original preservado. Criamos híbridos capazes de sobreviver em águas 13 graus e mais quentes que seus ancestrais. Lembro-me vividamente do dia em que plantamos os primeiros pólipos no que antes era uma extensão morta de calcário branco ao largo de Bahia. Mergulhei com o Dr. Nascimento e a equipe completa, carregando tubos de ensaio com os minúsculos organismos que pareciam pequenos alien dourados. Parece tão pequeno, murmurei através do comunicador subaquático, observando um pólipo de apenas 2 milímetros. As maiores catedrais começaram com uma única pedra, respondeu o Dr. Nascimento, sorrindo através da máscara, e os maiores oceanos começaram com uma única gota. 6 meses depois, voltamos ao mesmo local. O que encontramos nos deixou sem palavras. Uma explosão de cores: rosa, laranja, roxo, verde esmeralda, cobria cada superfície disponível. Os corais não apenas haviam sobrevivido, estavam prosperando de forma espetacular. Mas o mais incrível não era a beleza, era o som. Pela primeira vez em décadas, aquela região voltou a produzir os cliques, estalos e sussurros característicos de um ecossistema coral saudável. Peixes papagaio mastigavam algas, camarões limpadores trabalhavam incansavelmente. Polvos jovens brincavam entre as formações. O jardim submerso havia ressuscitado. Reviver os corais foi apenas o primeiro passo. Os oceanos ainda estavam contaminados com décadas de poluição. Microplásticos, metais pesados, químicos industriais. Precisávamos de uma solução radical. A resposta veio de uma fonte inesperada: bactérias extremófilas descobertas nas fossas oceânicas mais profundas. Esses organismos, evoluídos para viver em condições impossíveis, podiam decompor quase qualquer substância tóxica e convertê-la em compostos inofensivos. Doutor,
Sarah Chen, nossa especialista em microbiologia marinha, desenvolveu o que chamamos de consórcio de limpeza, uma combinação de 12 espécies de bactérias geneticamente modificadas, cada uma especializada em um tipo específico de contaminante. Em 2049, liberamos a primeira geração do consórcio na mancha de lixo do Pacífico Norte. O resultado foi além de nossas expectativas mais otimistas. Em 18 meses, a mancha de 80 mil toneladas de plástico havia sido completamente decomposta. Onde antes flutuavam garrafas e sacolas, agora nadavam tartarugas verdes e golfinhos. É como assistir o planeta se curar em tempo acelerado, disse Dr. Chen durante uma transmissão ao vivo que foi assistida por mais de 2 bilhões de pessoas. A natureza sempre soube como se regenerar. Nós apenas demos a ela as ferramentas certas. O sucesso no Pacífico levou à implementação global do programa de limpeza. Parceiros em 47 países começaram a liberar consórcios adaptados às suas águas locais. O mar Mediterrâneo, devastado por séculos de poluição industrial, voltou a ter águas cristalinas em 2 anos. O Golfo do México, ainda se recuperando de vazamentos históricos de petróleo, finalmente conseguiu sustentar populações saudáveis de tartarugas e peixes-boi novamente. Mas nosso objetivo mais ambicioso ainda estava por vir: trazer de volta as baleias azuis. Esses gentis gigantes, os maiores animais que já existiram na Terra, haviam se tornado funcionalmente extintos em 2034. Suas populações, já devastadas por séculos de caça, não conseguiram se recuperar das mudanças climáticas e da perda de habitat. O último indivíduo conhecido, uma fêmea idosa que os pesquisadores chamavam de Esperança, encalhou em Florianópolis em uma manhã nebulosa de março. Felizmente, os cientistas da Universidade Federal de Santa Catarina conseguiram preservar amostras de tecido de Esperança antes que fosse tarde demais. Essas células, congeladas em nitrogênio líquido por mais de 2 décadas, seriam a chave para o projeto Leviatã. A clonagem de uma baleia azul apresentava desafios únicos, não apenas por seu tamanho. Um adulto pode medir 30 metros e pesar 200 toneladas, mas por sua biologia complexa. Baleias são mamíferos sociais que aprendem comportamentos uns dos outros. Como uma baleia clonada aprenderia a cantar, a migrar, a se alimentar adequadamente sem uma mãe ou bando para ensiná-la? A solução veio de uma abordagem revolucionária: criar não uma, mas 5 baleias simultaneamente, usando úteros artificiais do tamanho de piscinas olímpicas. Mais importante, desenvolvemos um sistema de memória ancestral. Implantamos nos cérebros em desenvolvimento gravações neurais digitais de comportamentos de baleias preservados em arquivos históricos. Dr. Nascimento, agora com 73 anos, mas ainda com o entusiasmo de uma criança, liderou pessoalmente o projeto. Não estamos apenas trazendo de volta uma espécie, explicou durante uma das inúmeras conferências de imprensa. Estamos devolvendo ao oceano sua voz mais profunda. O período de gestação foi de 18 meses. Cada dia, nossa equipe monitorava cuidadosamente o desenvolvimento dos 5 embriões. Ver aquelas formas minúsculas crescerem gradualmente em criaturas do tamanho de ônibus foi uma experiência quase espiritual. Em 15 de junho de 2055, às 14h37, horário de Brasília, a primeira baleia azul clonada da história tomou seu primeiro suspiro. Nós a chamamos de Alba, aurora em latim, um novo amanhecer para sua espécie. O momento do nascimento foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Através de câmeras submarinas de alta resolução, mais de 3 bilhões de pessoas testemunharam Alba emergir lentamente do útero artificial, seus 12 metros de comprimento se movendo com uma graça natural impossível. Mas o momento mais emocionante não foi o nascimento em si. Foi quando Alba emitiu sua primeira vocalização, um canto grave e melancólico que ecoou através do oceano por quilômetros. Era como se ela estivesse anunciando ao mundo: estou de volta. Nós estamos de volta. Lágrimas corriam pelo meu rosto dentro da máscara de mergulho. Ao meu lado, Dr. Nascimento fazia o sinal de OK com as mãos trêmulas. Através do comunicador, eu podia ouvi-lo sussurrando: bem-vinda ao lar, Alba. Sentimos sua falta. Os outros 4 filhotes, Boreas, Coral, Delfos e Eco, nasceram nas semanas seguintes. Cada nascimento foi uma celebração global, mas também um lembrete da imensa responsabilidade que tínhamos assumido. Essas 5 baleias carregavam nas barbatanas o futuro de toda sua espécie. Os primeiros meses foram cruciais. As baleias jovens precisavam aprender não apenas a sobreviver, mas a viver como baleias. Nossa equipe trabalhou 24 horas por dia, utilizando uma combinação de inteligência artificial, gravações históricas e observação de cetáceos relacionados para ensinar comportamentos essenciais. Doutor
Helena Vasques, nossa especialista em comportamento animal, desenvolveu um protocolo de educação maternal usando robôs subaquáticos que imitavam o comportamento de baleias adultas. Esses pedagogos mecânicos ensinaram aos jovens como se alimentar de krill, como navegar por correntes oceânicas e, mais importante, como cantar as antigas canções de suas espécies. O canto das baleias não é apenas comunicação, explicou Dr. Vasques durante uma apresentação. É cultura, é história, é identidade. Sem isso, elas seriam apenas grandes mamíferos aquáticos. Com isso, elas são baleias. Levou 6 meses, mas gradualmente os comportamentos naturais emergiram. Alba foi a primeira a demonstrar a técnica de alimentação por engolfamento, abrindo sua boca imensa para capturar toneladas de água e krill. Delphos desenvolveu os cantos mais complexos, suas vocalizações sendo detectadas a mais de 500 quilômetros de distância. Mas o momento que mais me marcou foi quando Echo, a menor do grupo, começou a imitar os sons de golfinhos que viviam na área. Não era apenas um comportamento aprendido, era criatividade, adaptação, vida verdadeira florescendo. O sucesso com as baleias azuis inspirou projetos similares ao redor do mundo. Em 2054, cientistas japoneses trouxeram de volta o atum azul do Pacífico. Pesquisadores europeus ressuscitaram a foca monge do Mediterrâneo. Equipes australianas clonaram o último dugongo extinto em 2041. Mas o impacto ia muito além da clonagem. A presença das baleias azuis começou a transformar todo o ecossistema oceânico do Atlântico Sul. Suas fezes, ricas em ferro e nutrientes, fertilizaram o fitoplâncton em uma escala que não víamos há décadas. Mais fitoplâncton significava mais oxigênio, mais absorção de CO2 e mais alimento para toda a cadeia alimentar. Era o efeito dominó em ação, uma espécie-chave restaurando o equilíbrio de um ecossistema inteiro. Os pescadores foram os primeiros a notar a diferença. É como os velhos tempos, disse João da Silva, um pescador de Santos cuja família trabalhava no mar há 5 gerações. Os peixes estão voltando. Os cardumes são maiores. O mar está vivo de novo. As mudanças eram mensuráveis também. Satélites detectaram um aumento de 40% na biomassa marinha no Atlântico Sul em apenas 2 anos. Praias que estavam mortas há décadas voltaram a receber ninhos de tartarugas. Golfinhos retornaram a baías que haviam abandonado há anos. Em setembro de 2055, chegou o momento que todos aguardávamos com ansiedade. A primeira migração de Alba e sua família artificial. As baleias azuis são grandes migradoras, viajando milhares de quilômetros entre suas áreas de alimentação e reprodução. Mas nossas baleias nunca haviam feito essa jornada. Como saberiam o caminho? Os instintos ancestrais seriam suficientes? Decidimos acompanhar a migração de perto, usando uma frota de pequenos submarinos e drones aquáticos. Seria tanto uma expedição científica quanto uma jornada de autodescoberta para nossas 5 baleias. A migração começou de forma hesitante. Alba liderava o grupo, seguindo algo que parecia ser um instinto interno, nadando em direção ao norte. Borés e Coral flanqueavam o grupo, enquanto Delphos e Echo nadavam mais atrás, suas vocalizações constantes mantendo a família conectada. Durante 3 semanas, as seguimos através do oceano aberto. Atravessamos correntes quentes e frias, passamos por montanhas submarinas e planícies abissais. As baleias pareciam se guiar por uma combinação de campos magnéticos, temperatura da água e talvez até mesmo as estrelas. Mas o momento mais emocionante veio quando cruzamos com um pequeno grupo de baleias fin, parentes próximos das baleias azuis que ainda existiam em pequenas populações. As 2 espécies se reconheceram imediatamente, nadando juntas por mais de 100 quilômetros, suas canções se misturando em uma sinfonia oceânica que não era ouvida há décadas. É como assistir uma reunião de família após 20 anos de separação, disse Dr. Nascimento, observando através da escotilha do submarino. Elas se lembram umas das outras. O sucesso da primeira migração marcou o início da segunda fase do projeto Tiamat. Com as técnicas refinadas e comprovadas, começamos a expandir rapidamente para outras espécies e outros oceanos. Em 2055, estabelecemos o primeiro útero oceânico permanente. Uma instalação subaquática totalmente automatizada, capaz de gestar até 50 espécies marinhas simultaneamente. Localizada a 200 metros de profundidade ao largo de Fernando de Noronha, a instalação se tornou uma fábrica de vida, produzindo um fluxo constante de espécies ressuscitadas. Tubarões brancos, extintos desde 2048, voltaram a patrulhar as águas do Pacífico. Mantinhas gigantes, desaparecidas há uma década, retornaram aos recifes do Indo-Pacífico. Polvos gigantes do Pacífico que não eram vistos
vistos há 15 anos, começaram a reaparecer nas águas profundas do Alasca. Cada ressurreição era uma celebração, mas também uma lição. Aprendemos que trazer de volta uma espécie era apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio era criar ecossistemas funcionais onde essas espécies pudessem prosperar. Dr. Chen desenvolveu o conceito de comunidades sintéticas, grupos cuidadosamente balanceados de espécies ressuscitadas que poderiam se sustentar mutuamente. Era como montar um quebra-cabeças ecológico gigantesco, onde cada peça precisava se encaixar perfeitamente com as outras. Em dezembro de 2055, aconteceu algo que nenhum de nós havia antecipado completamente. Alba engravidou naturalmente. A gravidez foi detectada durante um exame de rotina, e as implicações eram enormes. Não apenas provava que nossas baleias clonadas eram biologicamente viáveis, mas sugeria que uma nova geração, uma geração verdadeiramente natural, estava a caminho. É a diferença entre ressuscitar uma espécie e ressuscitar uma linhagem, explicou o Dr. Nascimento a uma audiência global ansiosa. Alba não está apenas carregando um filhote, está carregando o futuro. Os 9 meses seguintes foram acompanhados pelo mundo inteiro. Hashtags como Alba Baby e Ponko Baleia Natureza trending globalmente. Crianças em escolas do mundo todo aprenderam sobre biologia marinha através da jornada de Alba. Artistas criaram murais oceânicos celebrando o renascimento. Músicos compuseram sinfonias inspiradas no canto das baleias. Quando o filhote nasceu, uma fêmea pequena e saudável que Alba imediatamente começou a amamentar e proteger. O momento foi transmitido ao vivo e assistido por mais de 5 bilhões de pessoas. Era o maior evento de mídia da história da humanidade até então. Chamamos a pequena baleia de Esperança Segundos em homenagem à última baleia azul selvagem. Mas desta vez, o nome representava não um fim, mas um novo começo. O nascimento de Esperança Segunda marcou um ponto de virada não apenas para as baleias azuis, mas para todo o movimento de restauração oceânica. Governos que antes eram céticos começaram a investir pesadamente em biotecnologia marinha. Empresas privadas financiaram expedições de coleta de DNA de espécies ameaçadas. Universidades criaram novos departamentos dedicados à biologia da ressurreição. Até 2056, tínhamos estabelecido 12 laboratórios de clonagem marinha ao redor do mundo, cada um especializado em diferentes tipos de organismos, desde microalgas até mamíferos marinhos. A rede global de Arca de Noé Oceânica estava operando em plena capacidade. Os resultados eram visíveis a olho nu. Imagens de satélite mostravam oceanos mais azuis e vibrantes. Praias que estavam mortas por décadas se enchiam de vida novamente. Mergulhadores relatavam avistamentos de espécies que só conheciam através de livros antigos, mas talvez o impacto mais profundo tenha sido cultural. Uma nova geração de crianças cresceu acreditando que extinção não era permanente, que os erros do passado podiam ser corrigidos, que a humanidade podia ser uma força de restauração em vez de destruição. Minha filha me perguntou outro dia se poderíamos trazer de volta os dinossauros, contou o Dr. Vasquez durante uma entrevista. Tive que explicar que alguns extintos precisam permanecer assim, mas ela me fez perceber que para ela, a ideia de recuperar espécies perdidas é natural. Essa geração vai pensar em soluções que nem imaginamos. No outono de 2057, 3 anos após o nascimento de Alba, aconteceu algo que nenhum de nossos modelos computacionais havia previsto. As baleias azuis começaram a cantar canções completamente novas. Dr. Vasquez foi a primeira a notar o padrão. Elas estão incorporando elementos de outras espécies em seus cantos, relatou em uma conferência de emergência. Não apenas imitando, mas criando composições híbridas. Parte baleia azul tradicional, parte baleia fim, parte golfinho. Até mesmo elementos que parecem inspirados nos sons dos corais. Era evolução cultural em tempo real. As baleias não estavam apenas recuperando suas canções ancestrais. Estavam criando uma nova linguagem oceânica que refletia o mundo restaurado ao seu redor. O canto de Alba se tornou particularmente complexo, incorporando melodias que duravam até 45 minutos e podiam ser ouvidas a mais de 1000 quilômetros de distância. Pesquisadores especularam que ela estava ensinando o oceano sobre as mudanças que havia testemunhado, transmitindo através de seu canto a história da restauração. É como se ela fosse uma bibliotecária oceânica, disse Dr. Chen, catalogando e preservando tanto o passado quanto o presente em suas canções. Outros organismos começaram a responder. Golfinhos adaptaram seus cliques e assobios. Peixes desenvolveram novos padrões de cardume. Até mesmo crustáceos mudaram seus ritmos de comunicação. O oceano inteiro estava aprendendo uma nova linguagem. Nem tudo foi tranquilo em nossa jornada de restauração. Em 2058, enfrentamos nosso maior desafio quando uma tempestade geomagnética solar danificou os sistemas de navegação de um grupo de baleias piloto
recém-clonadas, fazendo com que encalhassem em massa na costa do Chile. A crise durou 72 horas. Equipes de resgate de 6 países trabalharam incessantemente para reflutar as 23 baleias encalhadas. Infelizmente, perdemos 5, incluindo 2 fêmeas reprodutivas que representavam meses de trabalho e DNA precioso. As críticas foram imediatas e ferozes. Estamos brincando de Deus com consequências que não entendemos, declarou um editorial do New York Times. Quantas espécies ressuscitadas vão morrer por nossa arrogância? Dr. Nascimento, agora com 76 anos, enfrentou as críticas com sua dignidade característica. Toda a vida envolve risco, disse durante uma coletiva de imprensa emocional. As baleias selvagens também encalham, os corais naturais também branqueiam. A diferença é que agora elas têm uma segunda chance. Não podemos garantir que cada indivíduo sobreviverá, mas podemos garantir que as espécies não desaparecerão para sempre. O incidente nos forçou a melhorar nossos protocolos de segurança e sistemas de monitoramento. Desenvolvemos implantes de rastreamento biodegradáveis e sistemas de alerta precoce para eventos climáticos extremos. Mais importante, estabelecemos uma rede global de resposta a emergências especificamente para espécies ressuscitadas. Em 2059, aconteceu um marco que selou o sucesso do projeto Tiamat. Esperança II deu à luz a primeira baleia azul de 3ª geração, completamente natural, sem qualquer intervenção humana direta. O filhote, que chamamos de Liberdade, representa algo profundo. A prova definitiva de que as espécies ressuscitadas podem não apenas sobreviver, mas prosperar e se reproduzir naturalmente. Observar Alba ensinar. Esperança II a cuidar de Liberdade foi uma experiência transcendente. 3 gerações de baleias azuis nadando juntas, a matriarca clonada, sua filha híbrida e a neta completamente natural. Era como observar o ciclo da vida se completando novamente. Mas Liberdade trouxe mais do que apenas esperança simbólica. Análises genéticas mostraram que ela possuía variações genéticas que não estavam presentes nem em Alba, nem no DNA original de Esperança I. Eram mutações naturais, evidência de que a espécie estava evoluindo novamente, adaptando-se às condições oceânicas do século XXI. A vida sempre encontra um jeito, observou Dr. Chen, citando o famoso filme. Nós apenas demos a ela uma oportunidade. Um dos aspectos mais fascinantes da restauração oceânica foi descobrir como as espécies ressuscitadas começaram a reconectar ecossistemas que haviam sido separados por décadas. As baleias azuis, com suas migrações de milhares de quilômetros, começaram a transportar nutrientes e micro-organismos entre regiões oceânicas distantes. Tartarugas gigantes clonadas restabeleceram rotas de migração que ligavam praias de desova a áreas de alimentação. Tubarões ressuscitados reequilibraram as populações de peixes em múltiplos oceanos. Era como assistir os oceanos do mundo se lembrarem de que eram, na verdade, um oceano único e conectado. Dr. Nascimento, cuja visão originalmente focava em ecossistemas regionais, ficou maravilhado com essa descoberta. Não percebemos inicialmente que estávamos restaurando não apenas espécies, mas as próprias conexões que fazem a vida oceânica possível, refletiu durante sua última grande entrevista antes da aposentadoria. Pescadores relataram mudanças dramáticas. Os peixes estão mais saudáveis, maiores, disse Maria Santos, uma pescadora artesanal de Recife, e aparecem espécies que minha avó costumava pescar, mas que eu nunca tinha visto. É como se o mar estivesse lembrando como ser jovem de novo. Em dezembro de 2060, aos 78 anos, Dr. Eduardo Nascimento anunciou que faria seu último mergulho profissional. Ele queria visitar pessoalmente os recifes de coral que havia ajudado a ressuscitar 13 anos antes na Bahia. Eu tive a honra de acompanhá-lo nesse mergulho histórico. Descendo lentamente através das águas cristalinas, observamos juntos a catedral subaquática que havia crescido além de nossas expectativas mais otimistas. Corais de todas as formas e cores se estendiam por quilômetros. Peixes tropicais nadavam em cardumes tão densos que bloqueavam ocasionalmente nossa visão. Tartarugas, raias e até mesmo pequenos tubarões de Recife moviam-se graciosamente entre as formações coralíneas. Marina, disse Dr. Nascimento através do comunicador, sua voz embargada de emoção. Quando eu era jovem, mergulhei em recifes naturais que pareciam mortos em comparação com isso. Nós não apenas trouxemos a vida de volta, nós a melhoramos. Era verdade. Os ecossistemas restaurados eram, em muitos aspectos, mais ricos e diversos do que os originais. Décadas de pesquisa científica e biotecnologia haviam nos permitido criar versões aprimoradas dos habitats naturais. No final do mergulho, Dr.
Nascimento tocou gentilmente um coral cérebro, a mesma espécie que havia visto extinta no aquário décadas antes. O pólipo respondeu ao toque, retraindo-se ligeiramente antes de se abrir novamente, como se cumprimentasse seu ressuscitador. A restauração oceânica teve efeitos que se estenderam muito além da vida marinha. Com oceanos mais saudáveis absorvendo mais CO2 e produzindo mais oxigênio, os efeitos das mudanças climáticas começaram a se estabilizar pela primeira vez em décadas. Cidades costeiras relataram melhor qualidade do ar. Temperaturas globais começaram a se estabilizar. Padrões de chuva se tornaram mais previsíveis. O oceano ressuscitado estava ajudando a curar o planeta inteiro. Economicamente, o impacto foi igualmente dramático. A nova indústria de biotecnologia regenerativa empregava mais de 2 milhões de pessoas mundialmente até 2060. Turismo ecológico marinho experimentou um boom sem precedentes, com milhões de pessoas viajando para testemunhar pessoalmente os oceanos restaurados. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido psicológico e cultural. A humanidade, pela primeira vez em séculos, via evidência concreta de que podia reverter os danos ambientais que havia causado. A ansiedade climática que havia afligido gerações inteiras começou a dar lugar a algo que havia se tornado raro: otimismo ambiental. Meus netos não vão herdar um planeta moribundo, disse uma mãe durante uma manifestação em Londres. Eles vão herdar um mundo que está aprendendo a se curar. Ao refletir sobre mais de 2 décadas dedicadas à ressurreição oceânica, percebi que as lições mais importantes não vieram dos laboratórios ou das descobertas científicas, mas dos próprios oceanos e das criaturas que trouxemos de volta à vida. Alba me ensinou sobre resiliência. Mesmo sendo a primeira de sua espécie clonada, ela nunca hesitou em liderar, em explorar, em cantar para um oceano que havia esquecido suas canções. Sua coragem diante do desconhecido inspirou não apenas outras baleias, mas toda a nossa equipe. Os corais me ensinaram sobre cooperação. Cada pólipo individual era minúsculo e vulnerável, mas juntos construíram cidades submarinas que abrigavam milhares de outras espécies. Eles me mostraram que a verdadeira força vem da união, da capacidade de criar algo maior que a soma de suas partes. As bactérias limpadores me ensinaram sobre transformação. Elas pegavam o que parecia ser lixo irremediável e o transformavam em algo útil, nutritivo. Me fizeram perceber que não existe verdadeiro desperdício na natureza, apenas recursos no lugar errado. Dr. Nascimento me ensinou sobre visão. Quando todos viam oceanos mortos, ele via potencial dormindo. Quando outros viam problemas impossíveis, ele via soluções esperando para serem descobertas. Sua capacidade de imaginar um futuro diferente foi o que tornou tudo possível. Em 2061, organizamos o primeiro Congresso Global dos Oceanos Restaurados em Fernando de Noronha. Representantes de todos os continentes se reuniram para compartilhar descobertas, celebrar sucessos e planejar os próximos passos. O congresso durou 1 semana, mas o momento mais memorável aconteceu durante a cerimônia de abertura. Alba, agora com 6 anos e totalmente adulta, apareceu nas águas cristalinas da Bahia durante a transmissão ao vivo. Ela nadou lentamente ao longo da costa, como se estivesse inspecionando os milhares de delegados reunidos. Então, inexplicavelmente, ela começou a cantar. Não era seu canto usual de longa distância. Era algo mais suave, mais íntimo, quase como se estivesse se dirigindo diretamente aos humanos na praia. Os hidrofones captaram cada nuance, transmitindo sua voz para os alto-falantes ao redor do anfiteatro natural. Por 10 minutos, mais de 5.000 cientistas, políticos e ativistas ficaram em silêncio absoluto, ouvindo a baleia que simbolizava a ressurreição dos oceanos. Muitos choraram abertamente. Outros sorriram com uma alegria que não sentiam há anos. Acho que ela está nos agradecendo, sussurrou Dr. Chen ao meu lado. Ou nos lembrando de nossa responsabilidade, respondi, observando aquela magnificente criatura que havia se tornado o símbolo de uma nova era. Com os oceanos começando a se estabilizar e prosperar, nossa atenção se voltou para novos desafios. Em 2062, lançamos o Projeto Aurora, uma missão ambiciosa para restaurar os ecossistemas de águas doces, usando as técnicas desenvolvidas para os oceanos. Lagos mortos por poluição industrial, rios devastados por mineração, aquíferos contaminados, todos se tornaram candidatos para a restauração biotecnológica. Se pudemos ressuscitar oceanos inteiros, raciocinamos, certamente poderíamos curar rios e lagos. Os primeiros testes no rio Tietê foram espetacularmente bem-sucedidos. Em 18 meses, o rio que havia sido considerado biologicamente morto por mais de um século, voltou a sustentar peixes, aves aquáticas e até mesmo lontras. Mas o projeto que mais me emocionou foi pessoal. Voltei ao Aquário de São Paulo, onde meu avô havia me mostrado a placa da espécie extinta tantos anos atrás.
gás. O tanque agora abrigava uma pequena colônia de corais cérebro do Atlântico Sul, descendentes diretos dos primeiros que havíamos ressuscitado. Uma nova placa havia substituído a antiga. Simplesmente dizia: Coral Cérebro do Atlântico Sul, ressuscitado em 2047. Próspero desde então. As crianças que nasceram durante os anos de restauração oceânica cresceram com uma perspectiva fundamentalmente diferente sobre a relação entre humanidade e natureza. Para eles, extinção era temporária, danos ambientais eram reversíveis e a tecnologia era uma ferramenta de cura. Lucas, filho de Dr. Chen, representava perfeitamente essa geração. Aos 15 anos, em 2063, ele já havia desenvolvido um método para acelerar o crescimento de algas marinhas usando luz LED sintonizada. Seu projeto de feira de ciências focava em como fazer os oceanos crescerem mais rápido. Por que vocês levaram tanto tempo para descobrir essas coisas? Ele perguntou durante uma visita ao laboratório, examinando nossos primeiros equipamentos de clonagem com a curiosidade típica dos adolescentes. A pergunta me fez rir, mas também refletir. Para sua geração, ressuscitar espécies extintas era óbvio. O verdadeiro mistério era por que a humanidade havia demorado tanto para começar. Às vezes, respondi, precisamos quase perder algo completamente para valorizar sua importância. Um dos aspectos mais gratificantes da restauração oceânica foi descobrir que muitas espécies que pensávamos extintas ainda existiam em pequenas populações isoladas. Nossos esforços de clonagem frequentemente levavam à descoberta de sobreviventes naturais. Em 2063, enquanto procurávamos locais adequados para liberar tartarugas de couro clonadas, encontramos uma pequena população natural que havia sobrevivido em uma praia remota do Pará. As 12 fêmeas restantes foram cuidadosamente integradas ao programa de reprodução, adicionando diversidade genética valiosa às nossas populações clonadas. Similarmente, uma expedição às fossas profundas do Pacífico descobriu uma colônia de polvos gigantes que havia persistido em isolamento por mais de uma década. Esses sobreviventes se tornaram os patriarcas de uma nova população que rapidamente se espalhou por todo o Pacífico Norte. Cada descoberta dessas era uma festa, uma reconfirmação de que a vida encontra maneiras de persistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Também nos humilhava, lembrando-nos de que nosso conhecimento sobre os oceanos ainda era incompleto. Um dos sinais mais claros de que os oceanos haviam verdadeiramente ressuscitado foi o retorno das grandes migrações. Espécies que haviam interrompido suas jornadas ancestrais décadas antes começaram novamente a atravessar oceanos inteiros. Baleias jubarte ressuscitadas estabeleceram uma nova rota migratória entre a Antártida e o Nordeste do Brasil, trazendo nutrientes vitais para ecossistemas costeiros. Tartarugas verdes clonadas reconectaram praias de desova no Caribe com áreas de alimentação no Atlântico Norte. Mas a migração mais emocionante foi protagonizada por Alba e sua família expandida. Em 2064, elas lideraram um grupo de 23 baleias azuis, mistura de clonadas e naturalmente nascidas, na mais longa migração de baleias azuis registrada em 50 anos. A jornada de 15 mil quilômetros levou-as do Brasil à Groenlândia, passando por todos os principais ecossistemas do Atlântico. Ao longo do caminho, encontraram outras populações de cetáceos ressuscitados, criando uma verdadeira rede social oceânica. É como se elas estivessem fazendo um inventário, observou o Dr. Vasquez, agora diretora do Instituto Global de Comportamento Marinho, checando cada ecossistema, confirmando que a vida voltou a todos os cantos do oceano. Uma descoberta inesperada dos últimos anos foi que os oceanos restaurados haviam desenvolvido algo que só podia ser descrito como uma sinfonia global. As vocalizações de diferentes espécies, baleias, golfinhos, peixes cantores, até mesmo camarões, começaram a se sincronizar em padrões complexos que abrangiam oceanos inteiros. Dr. Vasquez liderou uma equipe internacional para estudar esse fenômeno. Usando uma rede de hidrofones espalhados por todos os oceanos, eles descobriram que as criaturas marinhas estavam criando composições colaborativas que duravam dias ou até semanas. É como se todo o oceano fosse um instrumento musical gigante, explicou durante uma palestra que se tornou viral. E cada espécie é um músico contribuindo para uma sinfonia cósmica que estamos apenas começando a compreender. As implicações eram profundas. A música oceânica não era apenas comunicação, era uma forma de inteligência coletiva emergente, uma maneira de o ecossistema global se autorregular e se manter em equilíbrio. Compositores humanos começaram a incorporar essas sinfonias oceânicas em suas obras. Artistas criaram instalações imersivas que permitiam às pessoas ouvir os oceanos em tempo real. Criaram
crianças aprendiam matemática estudando os padrões rítmicos das canções de baleia. Em 2065, 20 anos após o nascimento de Alba, organizei uma expedição especial para documentar o estado dos oceanos restaurados. Era tanto uma avaliação científica quanto uma celebração pessoal. Eu estava prestes a completar 30 anos de trabalho dedicado à ressurreição marinha. A expedição durou 3 meses e visitou todos os principais sítios de restauração ao redor do mundo. O que encontramos superou nossas expectativas mais otimistas. Na Grande Barreira de Coral australiana, recifes que estavam 90% mortos em 2040 agora pulsavam com vida em cores que não existiam na natureza original. Corais geneticamente aprimorados haviam criado estruturas tão complexas e belas que pareciam catedrais aliens. No Mediterrâneo, águas que haviam sido descritas como sopa tóxica nos anos 2040 agora eram tão claras que podíamos ver o fundo a 50 metros de profundidade. Focas monge ressuscitadas brincavam em grutas que não visitavam há um século. No Ártico, baleias da Groenlândia clonadas haviam estabelecido uma nova população próspera, suas canções ecoando através das águas geladas como orações ancestrais finalmente respondidas. Mas foi no Atlântico Sul, onde tudo começou, que tive o momento mais emocionante da expedição. Alba, agora uma matriarca respeitada liderando uma família de 47 baleias azuis, apareceu ao lado de nosso navio. Por 1 hora inteira, ela nadou junto conosco, ocasionalmente emergindo para respirar a poucos metros da embarcação. Era como se ela estivesse nos escoltando, nos protegendo, retribuindo décadas de cuidado e dedicação. Epílogo. Ondas eternas. Hoje, enquanto escrevo estas palavras em 2065, posso ouvir através da janela do meu escritório em Santos o som que define esta era, o canto das baleias azuis ecoando pela Bahia. É um som que meu avô nunca ouviu, que meus pais pensaram que nunca ouviriam novamente, mas que meus filhos consideram tão natural quanto o barulho das ondas. O projeto Tiamat oficialmente terminou em 2064, seus objetivos não apenas alcançados, mas superados. Ressuscitamos mais de 2.300 espécies marinhas extintas. Restauramos 78% dos recifes de coral do mundo. Limpamos 95% da poluição plástica dos oceanos. Criamos uma nova geração de humanos que vê a tecnologia como ferramenta de cura, não de destruição. Mas nosso maior sucesso não foi técnico, foi espiritual. Reconectamos a humanidade com os oceanos. Lembramos nossa espécie de que somos parte da vida marinha, não seus dominadores. Provamos que extinção não precisa ser para sempre, que segundas chances são possíveis, que o amor pode literally ressuscitar o que o descuido matou. Alba ainda nada nas águas do Atlântico Sul, agora cercada por bisnetos e tataranetos. Seus cantos ecoam através de oceanos que voltaram a pulsar com vida. Às vezes, quando o vento está certo, posso ouvir suas vocalizações mesmo aqui em terra, lembrando-me de que os milagres são possíveis quando a ciência se encontra com a compaixão. Meu avô estava certo. Eu trouxe eles de volta. Nós todos trouxemos. E agora, quando crianças visitam aquários, elas veem não placas de espécies extintas, mas janelas para oceanos vibrantes e cheios de vida. O oceano ressuscitado canta novamente, e sua canção é uma de esperança eterna. Ondas de possibilidade se estendendo até horizontes infinitos, carregando a promessa de que, não importa quão escuras as águas possam parecer, sempre há uma maré de renascimento esperando para nos levar de volta à vida. Esta narrativa é uma obra de ficção científica, mas baseia-se em pesquisas reais em biotecnologia marinha, clonagem de espécies extintas e restauração de ecossistemas. Embora ainda não possamos ressuscitar baleias azuis ou limpar oceanos inteiros, os avanços científicos descritos representam extrapolações plausíveis das tecnologias emergentes de hoje. O verdadeiro milagre seria não precisar ressuscitar o que nunca deveria ter morrido, mas enquanto isso for necessário, a ciência oferece esperança de que segundas chances são possíveis.